Século VI. Interior da Gália. Uma estrada. Não é trilha improvisada serpenteando entre árvores. É via reta, pavimentada com pedras encaixadas perfeitamente, elevada acima do terreno para a drenagem. Marcos miliários a cada milha romana. Via Agripa, construída há mais de 500 anos por engenheiros imperiais com mão de obra organizada e recursos do Estado romano. Um grupo de guerreiros francos cavalga por ela. Cabelos longos, armas germânicas, língua que não é latim, roupas que não são romanas. Usam a estrada como se sempre tivesse existido, como se fosse parte natural da paisagem, como rio ou montanha. Não sabem quem a construiu, quando foi construída, por que foi construída dessa forma específica, mas usam, dependem dela, movem-se rapidamente por território que, sem ela, levaria semanas para atravessar. Passam por aqueduto abandonado, por ruínas de pousada romana, por marco miliário com inscrições latinas que não conseguem ler. Nenhum deles questiona por que essas coisas existem. Simplesmente existem, e são úteis. Roma morreu, mas tudo que fazia Roma funcionar ainda estava lá. Estradas conectando o território, cidades organizadas, sistemas de justiça, redes de comunicação, estruturas administrativas, população acostumada a obedecer à autoridade centralizada. Os francos não conquistam ruínas fumegantes, não encontram terra arrasada, não enfrentam vácuo total. Conquistam um sistema pronto, funcionando, esperando ser assumido. E a grande pergunta histórica é: como? Como o povo sem tradição de cidades conseguiu governar cidades romanas? Como o povo com cultura oral conseguiu administrar império que funcionava através de documentos escritos? Como guerreiros tribais conseguiram operar burocracia sofisticada que levou Roma séculos para desenvolver? Bem-vindo ao Ecos da História. Hoje não vamos contar história de invasão bárbara destruindo civilização. Essa narrativa está errada. Vamos mostrar algo mais interessante. Como conquistadores inteligentes herdam sistema sem destruí-lo. Como o poder muda de mãos, mantendo estruturas intactas. Como bárbaros se tornam mais romanos que romanos, sem perceber. Se você quer entender como impérios são realmente sucedidos, não destruídos, mas herdados, inscreva-se no canal agora, porque o que os francos fizeram na Gália não foi revolução, foi sucessão administrativa. E dessa sucessão nascerá a França. Recapitulação necessária do que já exploramos. Ano 476. Último imperador romano do Ocidente deposto. Formalmente, Império Romano do Ocidente deixa de existir. Roma caiu no centro político. Não há mais imperador em Ravenna, não há mais autoridade imperial enviando governadores, não há mais exército imperial protegendo fronteiras. Mas na Gália, vida continuou. Cidades não desapareceram, população não fugiu, estruturas não colapsaram. O que mudou foi quem controlava essas estruturas. Quem realmente mandava na Gália pós-romana? Bispos. Em cada cidade importante, bispo é figura central de autoridade. Julga disputas, administra a caridade, organiza defesa quando necessário, negocia com invasores, mantém registros. População obedece bispos mais naturalmente que qualquer outra autoridade, porque bispos estão lá há décadas, conhecem território, falam latim que população entende, representam instituição, igreja, que sobreviveu quando o Estado romano colapsou. Aristocratas locais, grandes proprietários de terras, elite galo-romana que sobreviveu transição. Controlam recursos econômicos, empregam trabalhadores, mantêm milícias privadas, administram justiça em suas propriedades. Pararam de enviar impostos para Ravenna quando Ravenna deixou de existir, mas continuam cobrando localmente. Usam recursos para manter próprio poder. Generais regionais. Comandantes militares que controlam o que resta de forças armadas.
Alguns ainda se chamam romanos, como Siagrios, que governa parte do norte da Gália como reino independente de fato. Outros são chefes germânicos de tribos federadas que viraram autoridades permanentes. Lealdade é a si mesmos, a soldados, a território, não a imperador inexistente. Importante entender: o poder não estava vazio, estava fragmentado. Não havia autoridade central, mas havia autoridades locais múltiplas operando. Gália não era terra sem lei, era mosaico de jurisdições sobrepostas: episcopal, aristocrática, militar. E quem quisesse governar esse território precisaria fazer cidades funcionarem, produzindo impostos, não apenas consumindo recursos. Cobrar tributos eficientemente requer administração, não apenas ameaça. Aplicar justiça reconhecida. População precisa aceitar legitimidade das sentenças. Manter população obediente, através de algo mais sustentável que medo perpétuo. E isso os francos não tinham. Tinham força militar, competência em batalha, lealdade tribal. Mas não tinham tradição administrativa, não tinham burocracia, não tinham sistema de governo para território urbanizado extenso. Precisariam aprender. Ou melhor, precisariam usar o que já existia. Para entender como francos assumiram controle, precisamos entender quem eram. Francos não são invasores súbitos. Não cruzam Reno em horda destruidora em data específica. Entram gradualmente, aos poucos, como federados, mercenários, colonos. Século 3 e 4. Pequenos grupos francos servem em exército romano como auxiliares. Alguns recebem terras na Gália como pagamento. Século 5. Presença franca aumenta. Mais grupos cruzam Reno, estabelecem-se permanentemente no norte, região entre Reno e Somme. Não expulsam população galo-romana, vivem ao lado. Elite guerreira franca domina militarmente. População galo-romana continua cultivando terras, mantendo cidades, conduzindo comércio. Politicamente fragmentados. Francos não são reino unificado, são confederação de tribos relacionadas. Francos sálios, francos ripuários, outros grupos menores. Cada tribo tem chefe próprio. Lealdade é ao chefe, não a rei dos francos. Esse título ainda não existe efetivamente. Competem entre si frequentemente. Alianças são temporárias. Unidade é exceção, não regra. Culturalmente distantes do mundo romano. Língua germânica, totalmente diferente do latim. Cultura oral, conhecimento transmitido através de memória, canções, genealogias recitadas. Pouquíssima alfabetização. Religião pagã. Adoram deuses germânicos, sacrifícios, rituais tribais. Nenhuma estrutura eclesiástica sofisticada. Direito consuetudinário, não escrito, baseado em tradição, precedente oral, assembleias tribais decidindo casos. Estrutura social tribal, lealdade pessoal ao chefe, sem conceito de Estado abstrato ou burocracia permanente. Excelentes guerreiros, isso os francos sabem fazer bem. Infantaria pesada, machados de arremesso, franciscas, escudos, formações densas, lealdade feroz ao chefe que os conduz para a vitória, partilha de espólio, código guerreiro de honra. Eficientes em batalha, temidos por inimigos, mas governar território romano? Como cobrar impostos sem burocracia alfabetizada? Como administrar cidades sem conhecer direito romano? Como julgar disputas entre galo-romanos que esperam justiça segundo leis que francos não conhecem? Como manter infraestrutura, estradas, aquedutos, edifícios públicos, sem engenheiros e sem tradição de obras públicas? Os francos sabiam lutar, mas não sabiam governar território romano. E essa limitação poderia ter sido fatal, poderia ter resultado em colapso, guerreiros controlando ruínas que não conseguem fazer funcionar. Mas não foi o que aconteceu, porque francos fizeram algo inteligente, algo que os diferenciou de outros povos germânicos. Decidiram não destruir o sistema, decidiram usá-lo. Se você está acompanhando até aqui, percebe que francos enfrentam um problema prático. Conquistaram território que não sabem operar.
Aqui está o momento decisivo, a escolha que muda tudo. Francos percebem algo que outros povos germânicos ignoram ou subestimam. Destruir cidades igual a perder base tributária. Cidade saqueada e queimada não produz impostos, não gera riqueza, não sustenta exército. Visigodos saqueiam Roma, ganham espólio imediato, mas cidade empobrecida rende menos a longo prazo. Francos entendem, manter cidade funcionando é mais lucrativo que saqueá-la uma vez. Matar bispos igual a perder controle da população. Bispo é intermediário essencial. População obedece bispo, voluntariamente. Matar ou afastar bispo significa governar através de força bruta perpétua, insustentável. Cooperar com bispo significa população obedece bispo, bispo coopera com rei, rei governa eficientemente. Abandonar leis romanas igual a caos. População galo-romana espera justiça segundo o direito romano. É o que conhecem, é o que consideram legítimo. Impor apenas direito consuetudinário franco geraria resistência, confusão, conflito constante. Manter direito romano, pelo menos para a população galo-romana, permite continuidade, aceitação, estabilidade. Então francos fazem o oposto do que bárbaros supostamente fazem. Mantêm cidades romanas funcionando. Não as destroem, não as abandonam, ocupam-nas, usam-nas como centros administrativos. Paris, Reims, Soissons, Tours, Orléans. Cidades que eram romanas continuam sendo centros de poder, agora franco. Usam aristocratas galo-romanos como administradores. Elite local alfabetizada, conhece direito romano, sabe como cobrar impostos, como manter registros, como aplicar justiça. Francos os mantêm em funções administrativas, não por generosidade, por necessidade prática. Rei Franco comanda militar e politicamente, mas a administração cotidiana, galo-romanos educados operam. Governam através da igreja. Bispos se tornam parceiros essenciais, não subordinados, parceiros. Bispos administram dioceses, julgam disputas, organizam território. Reis francos protegem igreja militarmente, doam terras, apoiam bispos. Em troca, bispos legitimam reis, declaram que francos são governantes justos, convencem população a obedecer. Os francos não substituem Roma, eles se instalam no topo dela, como parasita inteligente que não mata hospedeiro, como novo gerente assumindo empresa funcionando. Sistema permanece, proprietário muda. E isso é genialidade estratégica. Comparação com visigodos. Visigodos na Espanha são arianos, população é católica, tensão religiosa constante. Visigodos tentam impor própria lei, Código de Eurico, separação entre lei para godos e lei para hispano-romanos. Nunca conseguem integração completa. Reino visigodo é sempre dividido internamente. Francos fazem diferente. Convertem-se ao catolicismo, aliança com a Igreja Católica garantida. Usam direito romano para galo-romanos, direito franco para francos. Dois sistemas coexistindo, mas gradualmente, ao longo de gerações, misturam. Casamentos entre elite franca e galo-romana, fusão cultural lenta. Resultado, território mais integrado, menos resistência interna, Estado mais estável. Já exploramos Clovis em episódio anterior, mas vale reforçar porque ele é crucial aqui. Clovis não vence apenas com a espada. Claro, é guerreiro formidável, derrota rivais, expande território, conquista militarmente, mas faz algo mais importante estrategicamente. Entende que quem controla a fé, controla a obediência. População galo-romana é católica, bispos são católicos, igreja é católica. Visigodos e burgúndios são arianos, hereges aos olhos católicos. Clovis se converte ao catolicismo ortodoxo, não ao arianismo. Batismo em Reims, 496 ou 506. Público, teatral, 3.000 guerreiros batizados junto. Não é apenas conversão religiosa pessoal, é aliança política formal.
Resultado imediato e concreto: apoio total dos bispos. Bispos que cooperavam minimamente agora cooperam plenamente. Legitimam Clovis publicamente. Declaram que é rei justo, escolhido por Deus. Apoio da população galo-romana. População que via francos como invasores pagãos, agora vê Clovis como rei cristão católico. Obediência deixa de ser apenas medo, torna-se dever religioso moral. Isolamento dos rivais germânicos. Guerra contra visigodos arianos não é mais apenas competição territorial, é guerra santa. Católicos contra hereges. Igreja apoia a guerra, justifica moralmente. População em território visigodo secretamente favorece Clovis. Clovis derrota visigodos em Vuilhe, 507. Conquista sul da Gália. Unifica a maior parte do território sob autoridade franca católica. Não teria conseguido apenas militarmente. Visigodos eram comparáveis em força, mas a aliança com a Igreja deu vantagem decisiva. Legitimidade que transformava a conquista em libertação. Esse é modelo que perdura. Reis francos são católicos, aliados da Igreja, defensores da fé. Em troca, Igreja legitima a monarquia, torna a obediência a rei obrigação religiosa moral. Modelo que França manterá por 1000 anos, até a Revolução Francesa quebrar a aliança definitivamente. Tudo começa com decisão estratégica de Clovis, converter-se não por fé mística, mas por cálculo político. E funciona perfeitamente. O que emerge na Gália Franca não é simplesmente continuação de Roma, não é apenas reino bárbaro, é algo novo, híbrido, fusão de 3 elementos distintos: lei romana, adaptada mas presente, direito romano continua sendo referência para a população galo-romana, não é aplicado perfeitamente como no Império, é simplificado, misturado com costume local, adaptado pragmaticamente, mas princípios fundamentais permanecem: propriedade, contratos, herança, procedimentos judiciais. Codificações francas, como lei sálica, incorporam elementos romanos, junto com tradições germânicas. Resultado: sistema legal híbrido, que mantém continuidade com o passado romano enquanto incorpora práticas francas. Igreja, estrutura administrativa paralela ao Estado. Igreja não é apenas instituição religiosa, é estrutura administrativa que opera território. Dioceses correspondem a divisões geográficas, bispos administram cidades, concílios coordenam política eclesiástica. Mosteiros, que se espalham rapidamente, preservam a alfabetização, copiam manuscritos, mantêm escolas, fornecem escribas alfabetizados que reis precisam para a administração. Igreja possui terras extensas, cobra dízimos, mantém tribunais eclesiásticos julgando questões morais e matrimoniais. Estado franco e Igreja funcionam em parceria. Rei protege a Igreja militarmente, Igreja legitima rei espiritualmente. 2 poderes paralelos, cooperando, às vezes competindo, mas sempre interligados. Francos, força militar e liderança política. Elite guerreira franca domina militarmente e politicamente. Rei é franco, generais são francos, exército é predominantemente franco, mas administração cotidiana, cada vez mais galo-romana. E culturalmente, fusão gradual através de gerações. Elite franca aprende latim, adota cristianismo, casa com aristocracia galo-romana, adota costumes urbanos. População galo-romana adota alguns costumes francos. Língua evolui. Latim vulgar misturado com palavras germânicas eventualmente vira francês. Nada disso sozinho funcionaria. Lei romana sem força militar para impô-la, inútil. Igreja sem proteção militar, vulnerável. Francos sem estrutura administrativa romana, incapazes de governar eficientemente. Juntos, funcionam. Cada elemento compensa a fraqueza dos outros. Cada elemento fornece o que os outros não têm. E dessa fusão nasce algo historicamente novo. A França não nasce bárbara, nasce híbrida. Não é retorno à tribalidade germânica. Não é continuação pura de Roma. É síntese. Fundação do que será reino medieval, eventualmente nação moderna.
tudo baseado em herança romana que francos tiveram inteligência de não destruir. Voltemos à estrada romana do início. Guerreiros francos cavalgando por via construída por império que não existe mais. Não sabem que é romana. Para eles, sempre existiu. Mas essa estrada molda como o poder franco funciona. Estradas romanas viram rotas de poder franco. Exércitos francos se movem rapidamente usando vias imperiais. Mensageiros levam ordens régias através de rede rodoviária. Comércio flui, gerando impostos que sustentam monarquia. Sem estradas, Reino Franco seria fragmentado, impossível de governar centralmente. Estradas romanas tornam centralização possível. Cidades romanas viram capitais reais. Paris, Lutécia romana, capital franca. Reims, onde Clovis foi batizado, cidade sagrada da monarquia. Tours, sede de São Martinho, centro de peregrinação e poder eclesiástico. Não são cidades novas, são cidades romanas reutilizadas. Edifícios romanos, muralhas romanas, fóruns transformados em praças, templos transformados em igrejas. Francos não constroem cidades, ocupam cidades que Roma construiu. Latim vira língua da igreja e do poder. Documentos oficiais, latim. Cartas régias, latim. Registros administrativos, latim. Liturgia, latim. Não é latim clássico perfeito, é latim medieval, simplificado, modificado, misturado, mas é latim, herança direta de Roma. E isso cria continuidade administrativa. Escribas carolíngios no século IX podem ler documentos de administração romana do século II. Mesma língua, mesma tradição. Impostos romanos viram tributos régios. Sistema tributário romano colapsa como instituição imperial, mas princípio de taxação permanece. Reis francos cobram tributos sobre terras, sobre comércio, sobre passagem em pontes e estradas. Não é exatamente sistema romano, é a adaptação dele, mas ideia fundamental, Estado cobra impostos para sustentar governo e exército, vem de Roma. Conceito de Estado territorial. Francos eram tribais, lealdade a chefe, não a território. Mas ao governar Gália Romana, território definido, com fronteiras, com cidades fixas, adotam conceito romano de Estado territorial. Reino não é apenas francos seguindo o rei, é território geográfico sob autoridade real. Mudança conceitual enorme e vem diretamente de herdar estrutura romana. Roma morreu politicamente, mas venceu estruturalmente. Imperador sumiu, Senado desapareceu, legiões se dissolveram, mas estradas permaneceram, cidades permaneceram, lei permaneceu, língua permaneceu, conceitos administrativos permaneceram, e francos, ao assumirem controle, automaticamente se romanizaram, não por escolha consciente e ideológica, por necessidade prática. Para governar território romano, precisaram usar ferramentas romanas, e ao usar ferramentas romanas, tornaram-se sucessores de Roma. Herança invisível, mas absolutamente real. Voltemos ao início. Estrada romana, guerreiros francos, sistema funcionando sem que soubessem por quê. Essa é a história da sucessão romana. Não violenta, não revolucionária, não dramática, silenciosa, gradual, pragmática. Francos não queriam ser romanos, queriam governar. E para governar território romano, precisaram se tornar romanos, parcialmente, gradualmente, inconscientemente. A França nasceu assim, não de colapso caótico, não de ruptura total com o passado, mas de herança silenciosa, de fusão, de adaptação. Substrato romano, poder franco, cola cristã. 3 elementos se fundem e produzem algo novo que carrega DNA de todos os 3. Essa história, porém, não terminou, porque enquanto França herdava Roma na Gália, do outro lado do Reno, outro mundo estava se formando. Mundo onde Roma não foi herdada facilmente. Mundo onde Roma foi enfrentada, resistida, repelida por séculos. Mundo germânico que permaneceu germânico muito mais tempo. E desse mundo nascerá outra potência, outro reino, outra história. Alemanha. Inscreva-se no Ecos da História, porque no fim desta primeira temporada da França, faremos algo épico. Atravessaremos a fronteira, cruzaremos o Reno e começaremos saga completamente nova. Alemanha,
primeira temporada, onde Roma tentou conquistar e falhou sangrentamente, onde tribos germânicas derrotaram legiões em Floresta de Teutoburgo, onde Sacro Império Romano nasceu, mas nunca foi realmente romano, onde fragmentação política durou 1000 anos, até Bismarck forjar unidade com ferro e sangue. História que é espelho e oposto da França. França herdou Roma, Alemanha a resistiu. França unificou cedo, Alemanha fragmentou por séculos. França teve reis fortes, Alemanha teve centenas de principados. E dessa diferença nasceu rivalidade que moldou Europa, que gerou guerras incontáveis, que definiu fronteiras ainda contestadas. Estreia em breve, novos episódios toda semana, porque entender França sem entender Alemanha é impossível. E entender Alemanha sem entender por que não é França é fundamental. Roma fez as estradas, francos as herdaram, e do outro lado do Reno, germânicos as recusaram. Até a próxima saga, no Ecos da História.